Ok. Olá, pessoal, boa noite. Hoje é dia 7 de abril de 2021. Estamos dando início a mais um encontro dos neurosemânticos, o Chapter 4.0, Avenida 1. Avenida que os metacoaches têm a oportunidade de praticar, treinar e exercitar suas habilidades de metanível. Hoje nós temos a grata satisfação de ter conosco a Andrea Cardone, que é uma referência nacional, porque é uma das coaches que participou de quase todas as formações, né, que já houveram no Brasil, só uma formação que ela não esteve, que foi a formação de São Paulo, mas muitas pessoas a conhecem, e Andrea também foi nomeada recentemente, o ano passado para cá, como diretora regional, ou Regional Director da MetaCoach Foundation, e é a representante aqui no Brasil da MetaCoach Foundation e a nossa maior autoridade. Falar da Andrea é um motivo de muita alegria, e eu não vou ocupar o espaço aqui, porque a palestra não é minha, né, e nem é o tema da palestra é a Andrea, mas quem não se lembra ou não conhece a Andrea ainda, estiver assistindo esse vídeo, marque na sua agenda, registre aí essa grande oportunidade. É uma delícia interagir com a Andrea, ouvir a Andrea, principalmente quando você tem uma relação de proximidade e ela pode te proporcionar coisas extraordinárias por conta dessa aproximação. Eu sou Gerson Sena, sou membro do comitê que organiza o Chapter, né? E comigo aqui está a dona Alda Colombo, que é uma trainer e uma outra personalidade aqui na nossa comunidade. Eu quero abrir a oportunidade para a Alda fazer a participação e depois introduzir a nossa querida palestrante da noite. Olá, então, excelente noite. Que todos sejam bem-vindos, bem-vindas a esse grande presente da nossa fada madrinha encantadora, Andrea Cardone, trazendo um tema tão especial nessa linha do coach do desenvolvimento humano, que é a arte de perguntar. Pois sabemos que, se a gente quer resposta, nós precisamos saber perguntar. Então, da minha parte, Andréia, que você seja bem-vinda, que realmente seja um espaço para que a gente possa aprimorar essas nossas habilidades como metacoaches, como seres humanos, como trainers, como gente que faz da festa da vida um mundo melhor. Com você, essa plateia extraordinária. Sucesso, Andréia. Obrigada! Ó, que delícia! Fala, Gerson. Eu só gostaria de fazer menção, que hoje nós temos o retorno da Larissa Tonaco, depois de um curso intenso que ela fez o ano passado para cá, não pôde estar conosco. Ela é uma outra integrante do nosso comitê, né? E também fazer menção a Lídia Batista, que é a nossa agendadora, né? Que é responsável por esse encontro de hoje, e Eliane Santos, que ela está nos apoiando na parte de agendamento de palestrantes para a Avenida 2, né, que eu faço questão de mencionar aqui. E com Larissa? Isso, vocês acabaram de ver o Gerson lamber as crias dele, né? São os meninos do comitê que dão um apoio para ele, e ele, como um bom líder que está aqui dando um cafuné nos que estão presentes e nos que não estão presentes. Ok, eu ia fazer essa correção aí, porque a Larissa na minha tela ela está bem abaixo de mim, né? Então seja bem-vinda, Larissa. Obrigada a todos os membros gente. Do comitê, os presentes e não presentes. Obrigada a você que está tirando um tempinho para estar aqui com a gente. E primeiro no papel de diretora do MetaCoaching aqui no Brasil, eu quero te convidar para que você seja colaborativo. Você pode fazer isso através da nossa sociedade, você pode fazer isso através da sua sociedade, o seu vizinho, o seu bairro, na sua rua, porque o momento que a gente vive é um momento muito especial.
E às vezes é tão pouquinho que a gente faz. Para nós, custa muito pouco ajudar uma pessoa a atravessar a rua, dar um sorriso, desejar um bom dia, falar com alguém que é um morador de rua recente e você simplesmente se dirigir a ele com dignidade. Então, se eu posso começar o nosso chapter com a sua permissão, fazendo esse pedido, seja um pouco mais colaborativo, solidário, porque o mundo está precisando de solidariedade. E eu só tenho coisas a agradecer. E estou aqui, nesse presente de espaço, trazendo para vocês o que eu já sei ao longo desse tempo que eu estudo essa metodologia fantástica, que é a metodologia da neurosemântica aplicada ao coaching, o metacoaching. Se você é um metacoach e está assistindo esse vídeo, se você não é um metacoach, você só é um coach e está assistindo esse vídeo, você também vai sair daqui, eu espero, com um pouco mais de conhecimento, domínio, ou até com um pouco mais de perguntas do que você tinha anteriormente sobre o que é fazer perguntas para um coach. Se você não é coach e você caiu de paraquedas no nosso canal do YouTube, eu te convido a assistir porque vai te ajudar. Por quê? O que é perguntar? É a arte de você dialogar. Não existe um diálogo sem perguntas. Já pararam para pensar sobre isso? Não é só aplicado à nossa vida no papel de coach, mas a nossa vida como um todo. Às vezes, alguém vai te pedir ajuda e você vai emprestar uma pergunta. E aquela pergunta vai ser muito melhor do que qualquer conselho que você possa dar. Quando nós fazemos a formação de metacoaching, nós ouvimos que a escuta, ela vale ouro. Por quê? Porque ela vai estar de bracinho dado com o apoio. E quando eu escuto bem, eu vou conseguir fazer perguntas. O que eu quero trazer é que todas as habilidades, elas são interdependentes. E agora eu fiquei com a fatia de perguntas e eu vou começar perguntando qual é a função? Qual é a função de perguntar? Já pararam para pensar sobre isso? No nosso papel de coach, nós perguntamos primeiro para criar uma vontade feroz no nosso coach de buscar as respostas. Às vezes ele não vai fazer isso na sessão. Às vezes ele vai sair da sessão com aquela pergunta igual um bichinho de pé, cutucando ele, coçando, e ele volta na próxima sessão ainda com aquele bichinho de pé. Ou ele vai entrar em contato com você entre uma sessão e outra, super contente, porque ele conseguiu achar a resposta. Então, a primeira função é dar vontade ao cliente de verdadeiramente, genuinamente, achar a resposta para a pergunta que você vai fazer. Às vezes, a pergunta que nós fazemos numa sessão de coaching, ela é uma pergunta que não é uma pergunta elaboradíssima, ela não é uma pergunta difícil do ponto de vista estrutural, ela é uma pergunta até simples, mas ela é colocada numa posição dentro da nossa boa formulação de objetivo ou dentro de você dar uma energizada no seu funil, ela é colocada com tanta precisão que ela cumpre com a função de fazer com que a pessoa fique agoniada. Por quê? Porque ela quer chegar na resposta. Às vezes o seu cliente tem uma vontade meio miando, que eu falo. Sabe quando mia? Você quer isso? É. É isso mesmo que nós temos que conversar? Sim. Ele vai miar. É quase como se ele dissesse para você que não é o que ele quer. Mas você tem que testar isso. E aí nós temos os vários tipos de perguntas que vão servir para você dar essa precisão que nós estudamos tanto na formação. A função de perguntar dentro de uma sessão de coaching, ela vem também para trazer consciência. Ela vem para tornar concreto toda aquela subjetividade, e quando eu torno concreta uma subjetividade, eu estou interhemisferilizando. Eu estou saindo de uma parte de estímulo do cérebro e estou engajando a outra parte do meu cérebro.
E com isso, eu faço com que haja uma inteireza maior a respeito do assunto que aquele cliente veio tratar. E ele se percebe um pouco mais coisificado, concreto com o que ele quer. Às vezes, ele está certíssimo do que ele quer. E ele chega na sessão para você falando com muita propriedade, eu quero X. E você fala, uau, então você quer X. Ok, o que é X para você? E você faz 2 ou 3 perguntas e você descobre que, junto com ele, não era X que ele queria, era Y, era Z. E aí você vai aprender que você não deve comprar tudo que o seu cliente responde. E você deve ter ouvido um pouco a Dai falar sobre isso. E como que aprimorar a sua escuta vai fazer com que você melhore as suas perguntas. Mais do que me prender às habilidades que vocês têm na apostila para estudar, habilidades e subhabilidades, eu quero muito que você preste atenção na estrutura que eu vou te apresentar, de anos assistindo pessoas aprendendo sobre o funil, uma boa formulação de objetivo, e entenda que o meu objetivo aqui nesse espaço é trazer para você toda essa dança que o Michael criou na hora em que ele desenhou, de forma até espiral, o funil. O que acontece com a minha habilidade de perguntas? Qual é a função de fazer uma pergunta ainda dentro de uma sessão? Qual é a outra função? É provocar expansão na consciência do próprio mapa do meu cliente. E tal qual um explorador, eu vou oferecer a ele caminhos, trilhas, eu vou lá no cantinho daquele espaço, de repente da floresta dentro dele, que era muito escura e ele tinha medo de entrar. Mas depois que ele entra junto comigo, ele fica fascinado. E ali está exatamente a resposta, ali está o caminho que ele precisava para chegar onde ele realmente deseja chegar. Então, eu posso desenhar que a vontade e o desejo de um cliente, ela tem camadas. E conforme a sua habilidade como coach para fazer as perguntas com a entonação, no momento certo, obedecendo a cadência que nós temos das 18 perguntas da boa formulação de objetivo, você vai perceber que você vai descendo essa espiral até uma evidência muito concreta do que aquele cliente quer lá no final. Então, eu começo com o quê? E é muito bacana, na formação, a gente vê as pessoas querendo fazer variações dessa pergunta. Não sei por que eles fazem isso, para mim não faz o menor sentido. É só você perguntar, o que você quer nessa sessão? E existem variações, e as pessoas começam a enfeitar a pergunta, e isso confunde o cérebro. Não confunda o cérebro do seu cliente, MetaCoach. Pergunte o quê? O que você quer? Você pode fazer uma introdução à pergunta o quê? E essa introdução pode ser através de uma identificação sua. Você pode dizer que quando você deseja alguma coisa, você se dedica muito a saber um o quê bem forte que você quer. E aí você induziu um estado de uma boa pergunta para o seu cliente. Fala, e agora é isso que eu quero fazer com você. O que você realmente quer? Você pode fazer uma introdução falando da sua habilidade, da sua capacidade, que você sabe aonde você pode levar o cliente. Mas você vai depender dele. Então, até onde ele quer ir? O que ele quer? Então, essa mesma pergunta, ela pode ser texturizada com uma introdução, mas faça a pergunta o quê? Que fique forte o quê? O que você realmente quer? Ao longo desses anos, eu vi pessoas respondendo de tudo e, às vezes, não respondendo a essa pergunta tão simples. É muito comum responder o que não quer. E se dedicam alguns minutos da nossa sessão falando o que eles não querem. Eu não quero mais isso, eu estou cansado daquilo, e blá, blá, blá. E aí, você vem com a segunda pergunta, que não é uma pergunta do funil. Ela continua sendo o quê?
Ok, então você não quer mais A, você não quer mais B, você não quer mais C. E quando você não quer A, B, C e D, o que você quer? E você vai jogar o seu cliente para um desejo. É muito importante que você não prossiga com o que ele não quer, porque senão você vai fazer um espelho negativo da nossa boa formulação de objetivo. Você vai se confundir e ele vai se confundir. Então é importante que ele saiba o que ele quer, porque logo depois você vai gerar um estado de desejo robusto nele, trazendo e engajando toda a sua neurologia, todos os seus sentidos, o que você vai ver, ouvir e sentir quando você tiver isso. Então você joga ele no estado desejado, e você pode fazer isso com induções de voz, você pode fazer isso com um sorriso, com empolgação. Então você quer 1 milhão? E o que você vai ver quando você tiver 1 milhão? O que você vai falar para você mesmo quando você tiver 1 milhão? O que você vai sentir quando você tiver esse 1 milhão? E aí você está induzindo a vontade, você está seduzindo o seu cliente para que ele teste na realidade se é realmente isso que ele quer. Tem 2 funções essa pergunta. Tanto trazer ele para o estado desejado, quanto ele realmente se certificar de que é isso que ele quer. Às vezes, são itens subjetivos que vêm como resposta da primeira pergunta. E esses itens, eles são assim, eu quero mais segurança. E esse mais é bem espremidinho. E você vai ter que estar ouvindo bem para ouvir esse mais. Porque senão você entra numa vibe muito louca de que o seu cliente é inseguro e que ele não sabe o que é segurança. Ele sabe o que é segurança. Você precisa se certificar disso, mas ele quer mais segurança. E deixa para você fazer aquela perguntinha. Então você quer mais segurança hoje, de 0 a 10, o quanto você tem de segurança? Para que você vai sair do funil e fazer essa pergunta de clareza? E é uma pergunta de controle de qualidade. Porque você precisa estar na mesma página que ele, na mesma escala que ele. Porque senão você vai estar na sua escala pessoal e é um convite para deslizar com o seu mapa. Ele falou mais, menos. Ele trouxe qualquer termo desses comparativos, você vai na sua escala para saber o quanto ele tem e o quanto ele quer. Porque é isso que ele quer um pouco mais. E aí você já pode até provocar. Vamos supor que a pessoa traga para você segurança. Eu quero ter mais segurança nas minhas reuniões, Andréa. Eu trabalho com executivos, então vou trazer temas que são do meu dia a dia. Eu quero passar segurança para a minha equipe nas reuniões. Eu quero passar mais segurança. Ok. Então você quer passar mais segurança para os seus clientes. Hoje, de 0 a 10, quanto de segurança você tem? E aí ele vai falar para mim, porque ele também não pode dizer que ele está tão baixo assim, né? Aí ele fala para mim 6. Eu falo, ok. Então você tem 6 e você quer que a gente chegue em quanto? Quanto você deseja de mais segurança? Quanto seria bom para você? Aí ele fala, 9, porque 10 é muito, né? Eu falei, ok, então a gente está falando de 3 pontos de segurança. E você se certifica de que é isso mesmo. E você pode enfatizar essa diferença durante todo o seu funil. Então, quando você tiver mais 3 pontos de segurança, o que você vai estar vendo? Se eu estivesse lá, o que eu ia estar vendo você fazer? O que você vai estar ouvindo? O que você vai estar sentindo? E eu não quero aqui passear por todo o funil, mas como eu disse a vocês, eu quero trazer essa dança inicial, porque esses primeiros passos, eles são primordiais. Quando você chega na terceira pergunta, é importante para você? O que você vai fazer? Você sobe na intencionalidade e vai trazer um link robusto do seu cliente, do propósito, da intenção máxima dele com aquele desejo que ele quer. Então, repara que é como se fosse um autoatrator.
Eu quero dinheiro, que seja alguma coisa física. Aí você fala, é importante para você? Por que é importante? E começa a sua sequência de por que é importante. Para que a gente faz isso? Para que fique para ele muito claro qual que é a intenção máxima em ter aquela meta. E repare que aí a gente tem uma outra função dessa pergunta, que é se ele tinha algum julgamento a respeito daquilo que ele queria, na hora em que ele cola no propósito, se é que ele cola, esse julgamento ele se desfaz, ele se dilui, porque fica importante, ganha significância para ele. As perguntas elas não devem ser feitas de uma forma qualquer. Você deve trazer a sua própria assinatura em cima desse número X de perguntas que o Michael traz para a gente. Traga o seu próprio significado para cada uma delas, porque vai te ajudar a seguir a ordem, vai te ajudar a trazer as outras perguntas de teste, de checagem, de exploração. Por quê? Porque você está trazendo o seu próprio significado para essa linha lógica da boa formulação de objetivo. Então, aumenta o teu repertório sem você perder a espinha dorsal. Estou lá em cima, ainda no quê? E eu tenho a minha apostila com o meu funil aqui. E nós vamos descendo, depois que eu subi lá no alto de intenção, aí repara que eu faço eu desço. Eu desço para coisas concretas. Eu desço para onde que ele quer isso? Tem mais alguém com ele? Eu desço com quem? Quando? Eu começo a trazer ele, já que isso é tão assim, e eu posso trazer para vocês uma analogia do eixo do significado da performance. Joguei o significado para cima, eu tenho que jogar a performance igualmente. Então, se eu sobrepor os eixos de significado e performance aqui no nosso funil, o que vai acontecer agora? Ah, então é isso aqui que você quer? Então como você vai chegar lá? E aí você chegou na terceira etapa. O Michael traz para a gente muito claro que qualquer uma dessas perguntas que você obtenha um não sei, são portinhas que você pode investigar e podem virar o tema da sua sessão. Você não precisa usar o BFO, o funil, todo numa sessão. Mas vários metacoaches, eles vão partindo o BFO. Eles vão trazendo como se fosse uma jornada. E isso é uma outra forma de você utilizar isso. Você traz um robusto, você explora, você traz meta-pergunta e você vai descendo o funil. Sem pressa. O que é importante é que dentro dessas perguntas você gere o seu estilo, aquilo que para você vai te deixar à vontade. Porque se você estiver à vontade, o seu cliente vai ficar à vontade. Se você não tiver à vontade com as perguntas da boa formulação de objetivo, com as perguntas de teste, de checagem, de controle de qualidade, com as perguntas de exploração, com as perguntas de clareza, os tipos de perguntas que nós temos, se você não tiver muito à vontade, na hora em que o seu cliente te responder, você vai ter uma escuta contaminada. E você vai perder a deixa da próxima pergunta. Por quê? Na resposta do seu cliente, você tem a deixa da próxima pergunta, contanto que você esteja atento na sua escuta. Então, repara que eu estou trazendo de reboque a escuta, ainda aqui em perguntas. Nós temos o fio lógico do funil. Do fio lógico do funil, eu tenho as perguntas que elas vão energizar o funil, né? Dentro do próprio funil, eu tenho vários tipos de perguntas diferentes, mas é de suma importância que você saiba utilizar e mais, que você fique à vontade a utilizar. Quando nós estamos benchmarkeando e nós pegamos o nosso formulário, na maioria das vezes, o que acontece é que
lá nas sessões que nós estamos benchmarkando, o cliente ele não conseguiu, na cabeceira do funil, ter um quê robusto. Ele não conseguiu virar a chave do desejo com o VAC. E ele não conseguiu colar na importância, ele não subiu níveis suficientes para isso. E aí, como é que a pessoa vai descer se ela não está ainda no estado desejado, que foi desenhado para isso? Não tem como. Ela desce toda estrupiada, coitada. Ela vai cambaleando, funil adentro. Ela entra no funil. E a gente se perde. Na hora em que você se familiariza com essas perguntas, você vai ver que serve como fio condutor para você, de uma ou de várias sessões. Ainda dentro da dança das perguntas, a gente passou por recurso, interferência, blá, 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 e vamos chegar em checagem. Eu quero que você imagine uma espiral ou um círculo. Eu começo perguntando o quê? Bem robusto, atraindo o meu cliente para aquilo que ele quer, com todo o significado. Depois eu vou trazer uma estrutura concreta de exploração para saber interferência, para saber recurso, para saber se ele já fez, para saber o que ele vai fazer em termos de ações. E eu vou fechar o meu ciclo checando com ele. Evidências. A checagem é para eu poder fazer um checklist interno das minhas partes. Ainda é ecológico, ainda é atraente. Agora que você coisificou isso, agora que nós trouxemos todas essas informações para o seu desejo, para a sua vontade, vamos checar. Por quê? Principalmente quando a sua sessão começa de um jeito que o cliente tem certeza que era aquilo que ele queria, e já na terceira pergunta ele descobre que não era, é muito importante você seguir o passo da checagem. Para ele fechar esse ciclo, então, realmente, verdadeiramente, é isso que você quer. E lá embaixo, a gente tem a evidência. A evidência, gente, é no eixo da performance o talo. O que eu vou ver? O que se eu tivesse lá, o que as pessoas ouviriam? É muito importante para mim passar para você que está me vendo que o Michael desenhou tudo de forma muito interligada. Então, o sistema Metacoaching, ele não tem abordagens soltas. Todas elas são interdependentes. Os modelos, eles se sobrepõem e eles se integram. Então, o modelo de autorrealização, do mapa do eixo do significado e da performance, ele vai se integrar à boa formulação de objetivo. E repara que na hora em que o seu cliente tiver uma decisão para tomar, você vai mudar a sua matriz e vai para a matriz de vantagens e desvantagens. Por que a gente faz isso? Aquelas perguntinhas que vão ser direcionadas para os dois hemisférios do cérebro. E mais do que direcionadas para os dois hemisférios do cérebro, elas checam a motivação. Você está ali num eixo e num metaprograma de motivação. Aproximar-se de ou afastar-se de. Só que de uma forma bem concreta. Você vai passar com o seu cliente uma pesquisa sobre do que ele está se afastando. Olha o que você não quer. Olha o que você quer. Quantifica isso. Faz de uma forma matemática para que você não se perca na sua subjetividade. E na hora em que você se depara com aqueles números da matriz de vantagem e desvantagem, a coisa babado fica esquisito, né, gente? Tem uns quadrantes daqueles que são ruins de responder. Parece que não faz sentido quando a gente está no estado. E aí depois, quando você preenche, coloca a soma, você fala, interessante. Então, eu já sabia que eu queria realmente fazer essa transformação. A matriz de vantagem e desvantagem, ela tem duas funções. Trabalhar o eixo de motivação e, mais do que isso, testar a minha decisão. Eu realmente quero essa transformação?
quando nada, eu posso chegar à conclusão de que não é bem isso que eu quero. Que existe ainda um ganho secundário, que existe ainda um metanível que o meu coach ainda não alcançou comigo e que às vezes eu não sei qual é. O seu cliente, na maioria das vezes, não sabe. Mas eu vou arranjar aqui em cima uma questão, uma luz amarela. A coisa não fica ecológica. E eu olho, às vezes, para os números e eles não têm uma coerência. Por que eles não têm a coerência? Porque tem algo a ser pesquisado por você, MetaCoach. Você tem que fazer uma pergunta para descobrir em qual daqueles quadrantes o seu cliente está agarrado. E você pode fazer isso de forma direta mesmo. Pergunte a ele, qual deles te chama mais atenção? Qual deles foi o mais difícil? E quando você tem essa dúvida, o que está no fundo da sua mente? É o momento de você caprichar em meta-perguntas, que eu acredito que vai ser tratado logo depois de mim. Eu vou dedicar esses minutinhos que eu ainda tenho para falar sobre o benchmark de perguntas, né? E eu estou com o meu formulário. Eu estou com o 35 impresso, acho que a gente usa o 38, não é isso, Gerson? É o 35? Nunca sei. É o 35 mesmo. Inclusive, Okay. Quem quiser o formulário, tem lá no grupo do WhatsApp, tem no arquivo de mídias. Quem precisar, não tiver lá no grupo, me avisa, eu encaminho. Para você que não conhece o sistema MetaCoach, nós temos esse formulário aqui, ó, que é esse formulário que o Gerson está falando. E ele é bem minucioso a respeito da habilidade de fazer perguntas. Para você que não conhece o sistema MetaCoach, nós temos 18 perguntas que se referem a uma boa formulação de objetivo. E aí, esse material você encontra, a gente tem muita facilidade em divulgar isso, né? Você pode contar com a nossa equipe, você pode contar com qualquer MetaCoach para isso. Mas agora eu vou pedir sua licença e vou me dirigir exclusivamente, novamente, aos MetaCoaches. Eu estou aqui, então, com a minha habilidade de perguntas, que é a habilidade 3 no nosso formulário de feedback. O nosso objetivo, ele se concentra no meio, aonde nós queremos que as pessoas alcancem a nota de 2,5. Na habilidade de perguntas, você vai ter os tipos de perguntas e a quantidade de perguntas que uma pessoa tem que fazer numa sessão de 25 minutos. Então, eu tenho perguntas de teste, que são as perguntas sim ou não, perguntas fechadas. Aquela pergunta do é isso? Sim, é isso. Não, não é isso. São perguntas de teste, eu estou testando aquilo que o meu cliente falou, porque eu preciso estar na mesma página que ele. Nós temos perguntas de clareza, que são aquelas perguntas que trazem maior clareza de como eu estou usando o meu vocabulário. Principalmente na língua portuguesa, nós temos N significados para uma palavra. E quando eu checo a clareza com o meu cliente, eu estou tanto trazendo o significado de forma explícita para ele, quanto para mim, que sou coach. Para que eu não siga um significado do meu mapa e acabe lá na frente descobrindo que eu estava com o meu dicionário errado. Não estava com o mesmo dicionário do meu cliente. E eu posso ficar bem perdido por causa disso. As perguntas de checagem, aonde eu checo com o meu cliente justamente isso que eu falei. Eu quero checar com você aonde eu estou, até onde eu fui, o que eu estou entendendo. Então, deixa eu ver se é isso mesmo. E eu vou checar com você isso. E eu tenho as perguntas de exploração. São aquelas que dão um peteleco sistêmico e você me dá tudo que está acontecendo no seu mapa. Você traz para mim tudo que está acontecendo para que eu possa estar na mesma perspectiva que você, cliente, dentro do seu mapa. Então, é uma exploração nossa juntos. Eu vou mesclar esses tipos de pergunta durante a sessão. Para quê? Para que eu explore e teste. Para que eu cheque a clareza
e para que eu faça uma checagem da minha própria clareza em relação a isso. E é bom, porque se você estiver acostumado, você vai perceber quando o cliente não te responde. E acontece muito na sessão, principalmente se ele estiver em processo. Você faz a pergunta e ele te responde outra coisa. Então você volta, traz a consciência dele, porque você é o facilitador do processo e as perguntas também têm essa função de orientar a sua sessão, orientar o seu cliente. Você vai orientar através de perguntas. Aí nós temos as perguntas que são as necessárias do BFO, que são o quê, por quê, uma de contexto, a sétima, a pergunta da ecologia e a pergunta da checagem, se é que eu não estou com as minhas anotações erradas aqui, mas de qualquer forma, o que eu preciso que você entenda é que você vai ter em cima, no meio e embaixo, vai ter que ter feito nos 25 minutos para chegar a 2,5, uma pergunta de todo o funil que está na lateral do nosso benchmark. Abaixo de 2,5, você tem uma pergunta inútil, que são aquelas bengalas que o coach que não tem muita prática acaba fazendo e dá como a gente fala, dá um catchback no cliente, dá uma cortada. E o cliente às vezes até balança a cabeça assim na sessão, porque ele nem entende por que você está fazendo aquela pergunta. Você que é coach perdido, você acha que fez sentido, mas ela é totalmente inútil no fio lógico que você escolheu para explorar com seu cliente. Ela é irrelevante. Ela, além de não ser inútil, ela não tem a menor relevância para o cliente. Ou seja, você está ali enchendo linguiça, porque você provavelmente está perdido. E é redundante, estão todas elas no mesmo nível aqui. É uma abertura fraca, é quando você faz aquela pergunta que ela não vem com energia, ela não vem com assertividade, ela não vai faca na caveira para o seu cliente. Se você assistiu o Michael fazendo uma sessão, ele crava as perguntas. As perguntas são cravadas, elas não são soltas. Elas só são soltas quando ele quer provocar. E a entonação dele vem com um tom de provocação. Ah, então é isso. Aí ele faz assim. Mas se ele está fazendo tipo de pergunta de teste, se ele está fazendo perguntas de checagem, por exemplo, você vai ver sempre uma entonação bem assertiva nele, porque ele quer segurar o cliente. Então, ele faz aquela pergunta cravando a interrogação no final. Esse é o papel e a função daquela pergunta. Uma abertura fraca ou complicada é quando uma pergunta de o que, por exemplo, vem texturizada com um monte de conteúdo. A pergunta é longa e o cliente fica, às vezes, até ele faz assim com o pescoço, como se ele quisesse, você está me perguntando o que mesmo? E, normalmente, quando alguém faz uma pergunta desse nível, o cliente não sabe dar a resposta. Ele devolve com uma outra pergunta. Ele vai falar, não entendi, você está falando sobre isso, 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 isso. Porque você fez uma abertura fraca ou uma pergunta complicada. Condutora, os controladores de plantão, eles pulam nas sessões. Se você gosta de controle, você precisa de uma sessão de coach para largar esse controle. Não é sobre você e a sua vontade, é sobre o seu cliente. E depois eu tenho a retórica. Aí todos nós assumimos o nosso lado Sócrates e nós sabemos o que o cliente tem que responder. E a gente faz aquela afirmação disfarçada de pergunta e ela vem retórica e é um desastre. Porque aí você mergulhou de cabeça no próprio mapa, já não está mais tratando do cliente, já está fazendo autossessão e o seu cliente está só te assistindo. Acima, nós temos perguntas de controle de qualidade, são aquelas checagens que nós queremos fazer acima de 2,5. Uma pergunta de escala, ela pode ser uma pergunta de controle de qualidade. Por quê? Porque o cara tem que mergulhar e te trazer uma escala da sua subjetividade, para que ele minimamente esteja junto com você, para que você não se perca ali.
Temos a sondagem profunda. A sondagem profunda é quando, através de uma pergunta, eu vou lá nos metaníveis. Eu estou sondando o que está no fundo da mente do meu cliente. E quanto menos linear eu for, maior é a minha habilidade. Se eu estiver em rapport, se eu estiver com apoio, se eu estiver fazendo as perguntas, o cliente quase que acha que foi ele que se perguntou. É esse nível que é o nível 3.0, onde parece que você está como um eco da consciência do seu cliente. E o rapport é tanto que ele mergulha junto com você naquele nível mais profundo dele. E perguntas de distinção são aquelas aonde você tem a capacidade de ter ouvido o que ele falou de um lado, trazer para ele o que você acha do outro e distinguir, fazer com que ele faça a distinção entre como que ele está criando aquela estrutura que está trazendo para você. Muito bem. Falei sobre a matriz de vantagens e desvantagens, trouxe um pouco do benchmark para vocês. Benchmarkear perguntas nunca é sozinho, a gente está sempre fazendo perguntas e meta-perguntas, e a distinção primordial entre uma pergunta e uma meta-pergunta é que, enquanto a pergunta está em um nível, a meta-pergunta está sobre vários níveis daquela mesma pergunta. Então, ela faz com que o cliente mergulhe dentro dele de uma forma totalmente diferente. E as perguntas, elas poderiam fazer parte de qualquer diálogo que você tenha com uma pessoa, não necessariamente uma formulação de objetivo, mas alguém traz para você que está com uma dificuldade na empresa e você pode... Você já teve essa dificuldade antes? É uma pergunta do funil. Você já viveu isso antes? Aí ele vai falar, já, você já soube lidar com isso antes? Já soube lidar com isso antes. Então, você está me contando isso porque você sabe solucionar. E é como se você trouxesse para frente dos olhos do seu cliente aquilo que até então estava atrás da consciência dele. Eu acho que uma das maiores funções de fazer pergunta é a humildade. A gente precisa ser humilde para fazer pergunta. Eu compartilhei um vídeo no LinkedIn, no meu perfil do LinkedIn, onde o Simon, eu não sei falar muito o nome daquele cara, Simon Sinek, aquele lourinho que fez o Círculo de Ouro e tal. Eu gosto daquele cara. E ele fala que você tem que aprender a ser estúpido. Cara, tem que ter muita humildade para fazer pergunta. Repara que se você estiver no ego, você vai se perder no seu mapa, você vai entrar em diálogo interno. Mas se você estiver ali despido, sabe, com a escuta nua, se você estiver ali com a escuta curiosa, limpa, você vai fazer perguntas, e às vezes perguntas que, se não estivessem no contexto de uma sessão, com rapport, com o cuidado que você já teve com o seu cliente, elas seriam perguntas até agressivas, mas naquele contexto, com a liga que você criou e com a humildade que você faz a pergunta, o cliente se sente na obrigação de responder para ele mesmo, porque fica clara a tua intenção, que você está fazendo a pergunta para ele. Então, eu acho que esse é o grande papel da pergunta. É a humildade de assumir explicitamente que você não sabe. Então, você precisa perguntar. Você não sabe do que ele está falando. Você não tem as respostas, você só tem perguntas. No meu cronômetro, Gerson, eu estou com um espacinho para conversar. Tem 24 horas no cronômetro. Fica tranquilo. Eu ainda estou com um espacinho proposital e intencional para quem está aqui comigo agora, que quiser dividir o que achou, o que recebe, perguntas, dividir perguntas nesse nosso encontro de perguntas.
gostaria de fazer uma pergunta. Sim, Daí, Inês. Deinha, é uma coisa que assim me confunde muito ainda dentro de sessão. Então, por exemplo, a pergunta 1, ela é feita primeiro, depois a gente faz a 2, que é para trazermos, então, o que ela vai A virada ver, de ouvir. chave. Isso. Então, a 2 está relacionada a 1, porque, por exemplo, Sim. o que ele quer pode ser uma coisa bem genérica, ainda bem ampla, né? E a 2 está relacionada a isso. Tá. Aí a gente vai descendo. Quando chega ali na 7, é o que ele vai fazer, né? Entra na ação. A partir daí, essas outras perguntas que vêm abaixo da 7, incluindo aquela que a gente vai falar sobre evidência, ela é toda aterrada na 7ª, na resposta da 7? Isso é uma dúvida que às vezes eu não sei, eu me perco um pouco nessa Não. dança. Como você pode me Não, ela explicar não é mais? aterrada na pergunta 7. Eu vou tentar criar uma simulação rápida de sessão aqui, né? Então, vou pegar aquele milhão lá. Milhão é bom, né? Adoro fazer simulação com milhão. Então, vou pegar aquele milhão do cliente, ele disse para mim que é 1 milhão que ele quer. Ele disse para mim o que ele vai ver, vai ouvir, vai sentir. Ele disse para mim que a intenção dele é colaborar com o mundo, ter tranquilidade financeira para fazer uma contribuição maior com a humanidade, blá, 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 blá. Subiu. E ele desceu. Aí, o que você vai fazer para obter o seu objetivo? Você pode ter 2 situações aqui. Dependendo da abrangência da resposta do seu cliente, você vai descer o funil abrindo isso para que ele concretize. Mas, às vezes, você vai ter um cliente com metaprograma do específico para o geral. E ele já vai trazer uma ação específica para você. Então, o que eu quero dizer é que vai depender do nível de resposta 7, se você vai explorar mais a ela mesma ou se você vai trazer ela em vários contextos. Por exemplo, ele pode virar e falar assim, esse do 1 milhão, eu vou trabalhar com a Bolsa de Valores, eu vou ser um trader, ok? E esse dinheiro que eu conseguir, eu vou criar uma ONG e eu vou engajar pessoas nessa minha mesma missão. E aí ele vai trazer para você quase que um plano de ação. E você vai descendo aqui, ó. Depende só de você e você repete. Ou você prioriza, porque às vezes o Michael faz muito isso. Então você vai fazer isso, isso. O que você vai fazer primeiro? Tá. O funil todo, Inês, ele é ligado à resposta 1. A resposta do 1. Tá. Por isso ela é tão importante. Por isso ele bate tanto na tecla de não desça um funil sem ter o quê? O que o seu cliente quer. Certo. Então, provavelmente ali, aquela assim, se é capaz, que vem depois da 7, a 8, 9, acho que a 10 até a 11, essas estão linkadas a 7, porque é sobre a ação, né? Sim, porque é Aí sobre a sim. ação concreta, sim. Tá. Ok? Aí depois a gente desce junto o objetivo da 1 com a 7ª e aí você... Isso, Inês, isso. E sempre dependendo da abrangência da resposta que você obtém. Certo. Porque aí sim aparecem os metaprogramas. Olha, deixa aí, gente. Legal. Na resposta 7 vai aparecer o metaprograma do seu cliente. Provavelmente. Tá. Ajudei? Sim, eu estou até escrevendo aqui para não esquecer. Muito agradecida, porque essa abrangência é uma coisa que eu ainda não tinha certeza de como funcionaria, chamar de dança, né? Como que eu danço esse negócio? Então, Isso. legal. Acho que agora eu comecei a entender melhor. Obrigada. Ok. Nada, Inês. É sempre tão bom ouvir suas perguntas. É interessante que eu, de fato, nunca tinha prestado atenção na 7, como essa a pergunta reveladora do metaprograma,
e também, tipo, quase que a segunda pergunta principal, porque depois ele diz o quê, aí começa já na fase do que fazer de forma construtiva. Então, das 7 até a 15 é como se fosse uma exploração da 8 até a 15, como se fosse uma exploração da 7, né? Pode ser exatamente isso que eu estou respondendo para a Inês. Todas aquelas que são ligadas à ação concreta serão. Serão. Mas tenham sempre em mente que todo funil, o foco e a menina dos olhos é a resposta 1. O Sim. que a pessoa quer. Eu vi o Michael fazendo um comentário que quando o cliente ele faz um estilo, ele mostra um metaprograma, ele sugere você fazer o contrário, né? Se ele vai do geral para o específico, você vai do específico para o geral. Exatamente, né? Gerson. Como que, nesse caso, a gente pode fazer aí? Na hora em que você vê as perguntas, vamos supor que seja uma pessoa que ela é mais detalhista, ela é mais específica. Vou trazer esse caso porque geral o próprio funil já traz, né? Então, se ela é uma pessoa detalhista, ela vai, o que você vai fazer para obter esse objetivo? Eu vou montar um negócio, eu já te disse a partir de quando, bababá, né? Ele vai trazer aquele detalhe. E aí, olha só, se você seguir o funil, depende só de você, você é capaz, ele vai centrando o poder. Vamos pegar o outro modelo do AGP. Joga AGP no funil, gente. O que está acontecendo aqui? Os 4 poderes. Eu posso sobrepor todos os modelos no funil. Os 4 poderes pessoais. Depende de você, você é capaz. Ups, espera aí que a minha tela fugiu aqui, voltei. Depende de você, você é capaz. Eu vou especificando e centrando na pessoa. Se ele é detalhista, na hora do passos e etapas, ele vai te descrever os passos e etapas. Não necessariamente da ação que ele está te falando no set, mas se ele é detalhista, ele vai te descrever o que ele quer lá em cima. Não sei se eu consegui te responder, Gerson. O que acontece é que você vai trazer para um âmbito mais global ou mais específico, para contrastar com o seu cliente. Então, que é isso que o Michael sugere que a gente faça. E aí você vai realmente depender do cliente, da resposta dele. Como se ele trouxesse uma série de detalhes e eu convidasse ele para ir para o agora... Sistêmico. Observar lá da arquibancada para ver se está funcionando, né? Exatamente. Dá um passo atrás e dá uma visão mais global para ele, porque ele provavelmente peca nisso. Ele se prende nos passos. Uma curiosidade prática aí. Às vezes o cliente ele vem com uma série de detalhes. Então, e a gente acaba não anotando, sendo tão criterioso nessa anotação, nesse registro. Numa sessão de benchmark que a gente vai fazer de 25 minutos, ok, isso não dá. Mas numa sessão prática, como que você organiza ou aplica esse procedimento quando ele começa a trazer uma série de informações, talvez informações relevantes, importantes, significativas? Como que você aplica isso no seu atendimento para que não perca aquele brainstorm de informações ali? Eu interrompo ele, Gerson. Eu não deixo ele trazer muita informação. Ok. Não deixe o seu cliente solto na sessão. Não deixe. Você fez o enquadramento inicial que você ia interromper. Esse é o tipo de cliente que você precisa interromper. E aí você bota a mão na tela e fala, peraí, você já falou 5 coisas. Eu preciso checar com você se eu estou pegando tudo. E aí tem uma habilidade, cada um de vocês vai ter o seu jeito para fazer isso, né? O reconhecimento, quando você faz, é uma forma de você gravar também como coach.
Ele falou, você faz o eco. Ele falou, você faz o eco. O Michael, teve um ano que eu não vou me lembrar qual que nós estávamos no jantar e eu falei, eu vi você contando com as mãos. Aí ele olhou para minha cara assim. Ele grava nas mãos dele o que o cliente está falando. Se você observar a sessão, se ele tiver com os braços cruzados, você vai ver o dedo dele fazendo assim, 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 assim. Ele vai colocando as informações. Depois ele estende a mão e fala isso, 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 isso. Ok, você vai ter o seu jeito. De repente você é visual e vai querer criar um quadro mental na sua frente e colocar palavras-chave numa lista. Aí é muito particular de cada um de nós, mas tenha uma certeza, e essa é absoluta. Se você fez uma pergunta e se ele respondeu, na resposta dele tem o gancho da próxima pergunta. Sempre tem. Se você está conseguindo torear o seu cliente, ele vai te dar a deixa da próxima pergunta. Não sei se eu te respondi, Gerson. Espero que sim. Obrigado. Olha, nós aqui já 1h10 para mim aqui. Ô, gente, que prazer estar aqui, dividindo com vocês esse pouquinho que eu sei, o pouquinho que eu consegui metabolizar nesses anos trabalhando com isso. E a minha proposta era realmente apresentar algo que não fosse só habilidade, mas algo que está por trás da habilidade, da minha perspectiva, para contribuir com a sua forma de enxergar a habilidade de fazer perguntas. E eu, sinceramente, eu espero que eu tenha alcançado isso. Que você saia desse vídeo, que você saia do nosso chapter aí com, assim, muita vontade de fazer perguntas. Devolvo para você, meu querido Gerson. Mas antes, caso alguém... Rosana, nós temos oportunidade de fazer uma foto, né? Aqui, vamos aproveitar que a dona Andréia está aqui conosco. Eu coloquei até perfume importado hoje. Olha, eu também. Gente, eu passo batom de máscara, vocês sabem disso? Eu passo. É para mim Se o alguém batom. quiser aproveitar e fazer uma outra pergunta, abram suas telas, quem puder. Isso aí, o Jordão. Jordão, você Ai, também ajuda bem. Edson. Ei, Jordão, quanto tempo. Gente, Maria Bom ver as Inês foi carinhas. da minha Deroni, olha quantos anos não Metacoach via. comigo lá. A Mari. Todo mundo fazendo, pensando de inteligente, ó, pensamento inteligente, que a Rosana vai tirar uma fotografia aí. Na hora que terminar, você avisa, viu, Rosana? Alguém tem alguma outra pergunta, algum outro comentário? Gostaria de compartilhar? Eu tenho uma pergunta. Andréia, eu tenho uma cliente, e isso não é a primeira vez que eu vejo acontecer, que tem uma dificuldade grande de trazer o que quer e resposta para as perguntas. Uhum. Então, quando pergunta o que você quer, não sei, né? E deixa a sessão, assim, para mim, aberta, né? Ok. Não sei, né? O que pelo seu olhar você sugere como estratégia? Meta-perguntas? Meta-perguntas. Quem é você quando você não sabe me dar esse tipo de resposta? Me parece que você gosta muito de não saber dar respostas. É bom para você? O que significa responder? Eu elaborando aqui, até pensando nessa cliente específica aqui, me veio responsabilidade. Deu uma picotada para mim, Uma fuga da me veio uma possibilidade de fuga da autorresponsabilidade, sabe? Sim, perfeccionismo. Perfeccionismo disfarçado.
Você pode suavizar e falar assim, eu não quero uma resposta certa. Se você tiver uma pista, só uma pista do que você quer. Depois eu deixo você mudar a sua resposta, mas agora, qual seria? Só para a gente brincar, para a gente sentir. Talvez, no fundo da mente dela, e existem pessoas que são assim, elas se sentem compromissadas com a palavra. Tem um livro que são os 4 compromissos. É um livro bem interessante. Se não leu, leia. Então, elas têm um compromisso com aquilo que elas falam. Então, elas não gostam nem de proferir coisas que elas desejam, porque é como se fosse uma profecia para ela, aquilo ali. E ela, ao proferir, ela já começa a se autocobrar. Ela já começa a se criticar. Então, ela tem um preciosismo com o que ela fala. E o seu trabalho como metacoach é ir nessa estrutura. E provocar isso. Você pode dar um passo atrás com ela, é interessante. Nós já estamos na 3ª sessão, e sempre que eu faço uma pergunta para você, você não gosta de responder. É um padrão? Nós podemos conversar sobre você não responder nessa sessão? Sai do conteúdo, Larissa. Vai para a estrutura. Vai para a estrutura da não resposta. Muito bom. Ok. Ajudei? Sim, sim. Eu quero fechar com uma história. Eu não sou muito de trazer PowerPoint para o chapter, porque eu acho que a proposta do grupo de estudo não é dar um treinamento. E não estou aqui julgando quem o faz. Eu só acho que é para a gente ter essas ideias, né? Dividir aquilo que a gente já metabolizou, né? E a minha história é a seguinte: existia um escorpião e ele queria atravessar um rio. Ele estava na beira do rio, de um lado para o outro, e de repente apareceu um sapo. E o escorpião: você podia me levar até o outro lado, não é? Porque os escorpiões, eles são sedutores. O sapo olhou de lado, olhou para o rio e falou: eu boto você nas minhas costas e você me pica no meio do rio, nós dois vamos morrer afogados, ou pelo menos eu. Se eu conseguir atravessar, chego do outro lado morto com seu veneno. O escorpião: eu não vou te picar. Eu estou pedindo para você me atravessar. No meio do rio, o sapo só sentiu aquela ferrada. E ele virou para o escorpião e falou assim: você me picou? Aí ele: claro, eu sou um escorpião. Você vai ter clientes de toda ordem. Mas a natureza das perguntas deve ser a curiosidade e a humildade. Então, a natureza do escorpião era picar. Não se perca da sua natureza ao fazer perguntas para os seus clientes. A natureza de um coach é fazer perguntas de forma respeitosa, humilde e curiosa. Muito obrigada! Eu tenho que ir, que eu tenho que dar aula. Obrigado, Andréia. É sempre muito bom estar aqui com vocês, viu? Muito obrigada a vocês que estão aqui na salinha. Muito obrigada a você que está me assistindo, de repente, aí no canal. Vem conhecer mais a neurosemântica. E parabéns à equipe do comitê de chapter. Vocês não calculam o esforço que é a gente montar esse espaço. E eu estou aqui, fazendo a minha reverência, porque esse time ele é engajado e é ele que faz acontecer esse encontro aqui. Então, boas perguntas para vocês. Gerson, te devolvo, tá? Obrigado. Obrigada. E, inclusive, eu quero dizer que, de fato, a gente se empenha bastante, é uma oportunidade.
E eu quero agradecer a sua colocação, porque, por exemplo, hoje você trouxe questões ligadas a perguntas que eu não tinha me atentado ainda. No caso, até anotei aqui perguntas de controle de qualidade, que às vezes a gente, quando começa a checar a questão da ecologia, já é uma pergunta de qualidade, né? Eu não tinha me atentado para o valor e a importância da pergunta 7, depois da pergunta 1, né? E a questão da colocação, para mim, da humildade, né? De fazer, quem é humilde tem coragem de fazer pergunta, né? Desafiar, né? Gostei da observação que a Larissa trouxe, por conta de, às vezes, você ser necessário, amorosamente confrontador com o cliente, né? Sair do conteúdo e ir para a estrutura, que é uma questão muito debatida e difundida no MetaCoach, né? Que o principal diferencial do MetaCoach é ir para a estrutura. Isso é uma oportunidade. Andréia, não sei se você ainda tem mais um tempinho, mas você é a nossa diretora regional, tem algumas novidades, algum procedimento, alguma questão que você gostaria de compartilhar com a gente? Tem novidade na manga! Nós estamos criando um comitê de SOS para a sociedade toda, onde os coaches vão ajudar coaches e trainers a passar por esse momento difícil. Nós temos um Meta Coaching Day, que a Rosana está aí, já ela vai começar uma divulgação feroz aí com a nossa querida Juju, a Juliana. Tem muita coisa sendo criada para sacudir a estrutura colaborativa de cada um que teve contato com a neurosemântica. E eu estou para te dizer que a minha proposta é fazer um ano bem diferente. E a gente já está conseguindo, pelo menos com o Chapter, já demos esse grande passo de fazer alguma coisa diferente, mas tem muita ação que está sendo desenhada e que vai ser muito bacana das pessoas se engajarem, porque o amor com que elas estão sendo criadas, o cuidado com que a gente está com cada etapa, vai contagiar vocês. Eu espero que sim. Mas isso tudo vai ser dito ainda, especificado. Dá um spoilerzinho do MetaCoach Day, o que você está pensando, qual o estilo do evento? O MetaCoaching Day vai ser um evento online, nós vamos trazer profissionais que já têm resultado para falar para a nossa sociedade, tanto profissionais da neurosemântica que estão conseguindo trabalhar, né, nesse tempo tão diferente que a gente está vivendo, e vamos trazer também gente de fora, gente que está conseguindo resultado para, de forma prática, mostrar para nós como alcançar resultado. Essa é a ideia desse evento. Então, até complementar um detalhezinho, na semana que vem, nós estamos reativando, no segundo momento das palestras abertas da neurosemântica, né, que é semana que vem, Avenida 2, nós vamos reativar as mesas de mentoria, né? Então, nós estamos aguardando a confirmação do nosso convidado, né, para que ele compartilhe essa experiência, para que a gente possa justamente alavancar a nossa vida profissional e a carreira de coach, quem deseja atuar, né, como isso. Inclusive, nós também não podemos deixar de levar em consideração que a Larissa é uma expoente, ela tem a plataforma dela principal de coach, né? Então, aí uma referência. Tem muita gente, a Lala é uma, com certeza. A gente tem muita gente que está conseguindo monetizar, viver de coaching, trabalhar com coaching, e tem aí essa experiência para poder dividir para a nossa comunidade. Por isso, a minha bandeira, enquanto eu estiver na diretoria, é colaboração. Nós vamos ter campanha de certificação, vocês vão apadrinhar as pessoas que não estão certificadas, você vai ter um padrinho certificado para te ajudar. Nós vamos ter a campanha de SOS, onde as pessoas vão poder se recorrer dentro da sociedade para ser esse ombro amigo que está difícil, por qualquer motivo que você tenha. Então, tem muita coisa aí no forno sendo feito para trazer esse acolhimento e esse espírito de comunidade que a gente tem mesmo. A gente precisa
tocar o coração das pessoas. E aproveitando, se o Michael estivesse aqui, já que ele não está, a gente faz do mesmo jeito, né, Raul? Fantástico! Aproveitando esse espírito de colaboração, gostaria de pedir para as pessoas que estão chegando aí, ir lá no chat do Zoom, deixar o seu nome e o estado, que é para a gente continuar mantendo um contato. Andréia, mais uma vez... Agora eu tenho que ir, gente. Obrigado. Tchau, tchau. Muito abençoada para você. Bom Muito trabalho. Muito obrigada, gente. Bom trabalho aí para vocês. Alda, se você quiser suspender